sobre as portas de Jerusalém. Nós estamos falando a respeito das portas de Jerusalém. E nós estamos já na 11ª porta. São 12 portas falando-se da Jerusalém antiga, Jerusalém da época que sofreu o cativeiro, o cativeiro babilônico, onde nós estivemos falando também sobre o cativo, sobre o cativeiro de Jerusalém, o porquê do acontecimento, e todas as portas de Jerusalém, desde a porta das ovelhas, que foi a primeira porta, ou a porta dos gados, a gente começamos a gravar, achamos melhor por gravar, e daí nós vamos tirar grandes exemplos daí. Em cada porta a gente fez uma explicação, para que assim nós possamos compreender melhor o porquê que a Bíblia fala das portas de Jerusalém, Porquê que a Bíblia fala das portas de Jerusalém. Deus é bom. Se tomar conta da criança aqui vai ficar bom, melhor ainda, Se tomar conta da criança vai ficar bem. Então o que acontece, gente? Deus tem sido maravilhoso. E a gente tem visto a mão de Deus, nós temos aprendido com Deus, e nós aprendemos aqui, dentro da Bíblia, nós aprendemos a ver sobre higiene pessoal, Que às vezes tem gente que não se cuida, não cuida da casa, deixa a casa abandonada. Então, Neemias, e Deus usando alguém, isso é bom, mostrou para nós que é necessário a gente cuidar da nossa casa, zelar da nossa casa, zelar da nossa família, cuidar do nosso próprio higiene pessoal, Falamos sobre isso, falamos sobre a porta das ovelhas, que é a porta que dava acesso aos animais que entravam para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, ali até mesmo para ser sacrificado, Falamos da fonte das portas das fontes, onde fala de restauração, onde fala de purificação, Isso é muito bom, Falamos um pouco da água viva, que representa a Cristo, quando Cristo estava conversando com aquela mulher samaritana em João 4, que segundo os judeus, os samaritanos seriam um povo anátema, um povo amaldiçoado, porque se envolveu com pessoas de outras nações. E segundo a lei judaica dizia que não podia se misturar, os judeus em si não podiam misturar, e houve-se um tempo que Jerusalém se dividiu, A gente sabe que Jerusalém teve várias formas de ser ministrada, desde juízes, patriarca, voltando para trás, E também o último juiz perdurou até Samuel. Depois de Samuel começa a vir rei, aí conhecendo a Israel como um reino unificado. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Quem foi o segundo rei de Israel? Davi. O terceiro foi Salomão. E depois que Salomão morre, porque Deus tinha uma promessa, Deus não deixou se dividir o reino na mão de Salomão, mas quando Salomão morre, aí que alguém que tinha fugido de lá, o Roboão tinha fugido, e de repente, então, Jeroboão, se não me falha da memória, então ele tinha fugido, Jeroboão, me fala da memória agora, um negócio desse, tudo bem, então tinha fugido para o Egito. Depois, quando Salomão morre, eles voltam, e quando ele volta, ele causa divisão no povo de Israel. Aí se dividiu Israel em 2 reinos, conhecido como o reino do norte e o reino do sul, os 2 reinos. Então, o reino do sul é conhecido como as 2 tribos, porque Israel possui 12 tribos. Você vê que a Bíblia tem algum mistério com o número 12. Já falamos
somente números aqui, né? E chegamos a falar algumas vezes sobre número, né? E o que acontece? Você vê que havia alguma profecia, porque depois Jesus vai andar com 12 apóstolos aqui na terra, e se tornando mais 70 discípulos, e assim sucessivamente, e até hoje não parou de multiplicar. Coisa boa, né? Porque o Evangelho nunca parou de crescer, sempre o Evangelho tem crescido. Isso é uma coisa boa de ver pelo lado bom, mas pelo outro lado tem gente ainda que não quer nada com Deus, e ainda existe, às vezes, igreja. Aí alguém vai dizer assim: poxa, pastor, você está falando mal de igreja? Não, não estou falando mal de igreja, eu estou falando que existe igreja que são sinagogas de Satanás, ainda nesse tempo, e a gente tem que ter muito cuidado, porque aí você vai dizer assim: prova para mim, eu vou provar. Quando João, na ilha de Patmos, ele teve uma visão, e Deus mandou as cartas para a igreja da Ásia, e uma das cartas que é para a igreja de Filadélfia, que é no capítulo 3 de Apocalipse, o mais conhecido como livro da revelação, né? João está tendo uma visão ali, e a carta que João vai mandar para a igreja de Filadélfia, que é uma das únicas, só foi 2 igrejas que não teve repreensão, só foi 2 igrejas. Então, no meio dessas 7 igrejas, 5 igrejas foi repreendida pelo Senhor, literalmente, para você ver a condição de igreja como é difícil. A condição de igreja é muito difícil. Por isso, quando a gente fala que a gente deve melhorar, buscar mais a Deus, isso é algo sério, para que a gente não venha a ser repreendido pelo Senhor. E mesmo assim a gente erra, a gente procurando consertar as coisas, organizar as coisas, colocar as coisas no devido lugar, mesmo assim a gente erra, porque ninguém é perfeito, não é isso? Todo mundo sabe disso. Mas um algo interessante na igreja, quando via para a igreja de Filadélfia, é o seguinte: porque vai descrever dizendo que havia um povo das sinagogas, né? E a Bíblia diz que eles são da sinagoga de Satanás. A Bíblia diz. Sinagoga naquele tempo era igreja. E aí Deus vai dizer: eu vou fazer com que ele reconheça, tá? Deus está exaltando a igreja de Filadélfia, porque a igreja de Filadélfia era uma igreja pobre, que não tinha condições, mas não negava o nome de Deus por nada, continuava de pé. Mesmo a Bíblia diz que, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Olha a palavra que Deus usa João para mandar a carta para a igreja de Filadélfia. Isso não é bonito, gente? Já pensou o próprio Deus nos exaltar? O próprio Deus dizer assim: poxa, que legal, você não teve momentos bons, você passou por tantos atritos, por tanta dificuldade, por tantos momentos ruins, mas mesmo assim você não negou meu nome, você continuou adorando a Deus. Isso é lindo. E aí ele diz: vou fazer com que os que vivem no meio de vocês, dizendo que são judeus e não são, né, que são de sinagogas de Satanás. Isso ele está falando de uma igreja que o povo que está dizendo que serve a Deus e não serve, tá? Então a Bíblia não é mentirosa. E aí ele vai dizer que vai fazer com que eles reconheçam e venham até a igreja de Filadélfia, né? Isso é muito lindo esse texto. Então Deus continue abençoando. Gente, livro de Neemias, capítulo 3, versículo de número 31. Nós vamos falar de uma porta. Eu acho que essa porta é uma porta também extraordinária para a nossa vida. Todas as portas são muito boas. E cada vez que a gente estuda, e essa semana eu confundi a porta da atribuição e com a última porta, que é a porta de Efraim, né? Que é a última porta. A última porta é o seguinte: é uma porta extraordinária. Vamos aprender a semana que vem também. Mas eu estudei a porta da semana que vem e a dessa semana eu estudei muito pouco, bem pouco. Mas eu creio que Deus vai nos dar uma saída aqui em nome de Jesus, tá bom, gente? E a bênção é grande. Nós estamos gravando esse culto porque a gente quer que vida seja alcançada, de fato. A Bíblia diz que sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a prática de sentar, de ouvir, de estudar a palavra de Deus, que ela vai nos libertar. É o processo da libertação, tá? Vamos lá, 31. Diz assim: depois dele, Malquias, um ourives, realizou todos os reparos
amparo do muro, até a casa dos servos do templo, dos comerciantes, em frente da porta das revistas, e inspeções até ao posto de vigia da esquina. Tá? Amém? Glória a Deus. Sua Bíblia está dizendo a porta da revista, ou porta da atribuição, ou a porta de Mikfat. Qual é o nome que está aí na sua porta? A minha está falando porta da revista. Tá? Porta da revista. Mas é a porta da atribuição. Tá, meu querido? A mesma porta é conhecida como porta da atribuição. Vamos lá. É interessante estudarmos esta porta, porque logo vamos entender que, se não for a mais interessante das portas, ela não fica para trás da porta mais interessante que nós já estudamos, ou a que nós ainda vamos estudar. Todas as portas são muito interessantes, porque cada texto representa algo para nós. A gente não pode, por exemplo, dizer assim, eu uso muito a mão direita, eu vou tirar a esquerda. Uma hora você vai precisar da esquerda também. É ou não é? Não é verdade isso? Então a gente não pode desprezar uma mão por causa da outra, porque a gente usa muito a outra. Eu me lembro quando eu morava no Nordeste, eu carregava lenha, e lenha é pesado. Aquelas madeiras, não sei se a Varô sabe, né? Já morou na roça, Varô, já? Graças a Deus, também já. Então eu carregava lenha e eu odiava aquilo, já apanhei muito, porque meu padrasto dizia rabiscar lenha, e eu numa preguiça para buscar lenha, e quando eu via o chicote estralava, e o cara trabalhando, às vezes eu não queria buscar lenha, né? Às vezes tinha medo de ir para mata sozinho, medo de onça, um monte de coisa, era só Deus, né? Mas, final de tudo isso também era uma desculpa. Eu me lembro que eu usava muito o ombro esquerdo. Quando eu colocava no ombro direito, logo eu não aguentava nem sair do lugar, eu tinha dificuldade de aguentar nesse ombro. Quando eu fazia postar, alguém que estava nos assistindo na Bahia vai entender isso, ou em qualquer lugar que entende de roça vai entender o que é postar. É segurar a carga do burro. Porque você tirar um policute, um camarada forte, eu trabalho desde pequeno, então desde meus 8 anos de idade sempre trabalhei. E com 12 anos, eu trabalhando na roça, numa fazenda lá, ganhava uns 50 ao dia, não tenho vergonha de falar isso de maneira nenhuma. Para mim, isso foi uma grandeza e que me ensinou e que me deu caráter. Graças a Deus por isso, porque só dá valor às coisas quem já sofreu para ter, né? Quem já sofreu muito, por sinal. E eu não tenho, vamos dizer assim, quase nada, e o que eu tenho eu sou feliz com o que tenho, porque eu já não tive, vamos dizer assim, nas condições que eu já vivi um quadro de vida que eu não tive literalmente, muitas das vezes nada. Para cozinhar, nós tínhamos que usar aquela lata de óleo de antigamente, quem lembra disso? Que era de lata, né? Latão mesmo. Aquilo a gente usava, uma lata de leite ninho, né? A lata de leite ninho era até um sonho ter uma lata de leite ninho, porque a gente não podia comprar essas coisas. E graças a Deus, cheguei até aqui. Então eu tinha dificuldade. Então eu não podia desprezar esse ombro, dizer, vou arrancar esse ombro fora, porque eu só uso esse outro. Não. Uma hora eu preciso, você vê que a gente usa mais a mão direita. Se eu arrancar o ombro, automaticamente eu vou ficar sem a mão. Então tudo tem uma importância. Esse dedo que você tem, né, os olhos que a gente tem, por mais que às vezes tem gente com problema na visão, poxa, mas você ainda tem a visão, cara, não reclama não. Dá glória a Deus, agradeça a Deus, porque você ainda tem visão, você pode chegar, a minha perna dói tanto, mas você tem perna. E tem gente que não tem nada e não está reclamando. Eu já falei sobre isso aqui, vou falar novamente. Tem um camarada chamado Nick. Esse cara é extraordinário. O cara não tem perna, não tem braço, mas o cara nada, anda de skate, anda de prancha. Eu fico doido com isso, porque eu tenho 2 pernas, tenho braço, e ele não tem nem braço nem perna. E anda de skate e anda de lancha. Eu não sei andar de lancha, ou de prancha, né? Quer dizer, não sei andar de prancha. Não sei andar de skate, muito menos. Eu até fico olhando assim, como que a pessoa anda apoiada de pé e anda fumado em cima de um trem desse? Pelo amor de Deus,
pelo amor de Deus, é muita agilidade. E ele consegue. E eu estava olhando assim, eu falei, meu Deus, como a gente inferioriza as coisas, porque a gente tem capacidade. Sabe qual é o problema nosso? É que nós, muitas das vezes, nós se colocamos no lugar de inferioridade. Então a gente diz, a gente não pode, eu não consigo. E eu aprendi, de acordo a tudo isso que eu venho vendo ultimamente, eu aprendi uma coisa. Eu não aprendi algumas coisas na vida que eu deixei para trás, foi porque eu não quis. Não porque eu não tenho capacidade, eu não consigo. Consegue. Tudo que você quiser ser na vida, se você lutar, se você trabalhar por isso, mas precisa ralar mesmo, precisa muitas das vezes dar cara para bater, ir em lugares onde alguém vai te desprezar, dizer assim, pô, manda esse cara embora, sai aqui. Uma vez eu fui no exército, aqui em Ibirapuera, no dia de jurar a bandeira. E quando eu cheguei lá, tinha um camarada de 30 anos, querendo servir de todo jeito no exército. Com certeza aquele cara era igual a eu, mais ou menos. Por quê? Quando eu fui me alistar no exército, eu falei, eu não posso mentir. Eu falei, não posso. Eu que cuido de casa, eu que alimento a casa. Não tem como eu ir para o exército. E aí isso é uma mentira. Logo eu fui dispensado na hora que eu fui lá para ver as coisas lá, que ele apresentou lá, um monte de coisa. Bom, vamos correr. Esse cara com 30 anos, mais ou menos, fez o que eu fiz, talvez. Porque hoje, na idade que eu tenho, 34 anos, se eu pudesse seguir a carreira militar, eu seguiria. Eu acho sensacional. Hoje eu admiro esse trabalho. Mas antigamente, sabe o que eu pensava? Poxa, ir pra guerra para quê? Se matar para quê? Gente, quando vai acontecer isso? Outra coisa, é uma das carreiras mais brilhantes que existe. O camarada que entrar lá e poder seguir uma carreira, meu Deus, é onde ele pode crescer, ser alguém na vida. É lá, principalmente nós que não temos condições, às vezes é importantíssimo seguir o exército. Mas muito bem, eu não quis na época. E aquele cara que estava lá de 30 anos, com certeza foi um dos caras que falou, fez o que eu fiz também. Tem o cara querendo entrar de qualquer jeito, e aí gente que estava lá como eu, dizendo que não queria. Não quero, como que a gente coloca quem não quer e chama a gente para vir aqui, tal, a gente tem que passar por isso mesmo, é só assinar e ir embora. Aí um camarada, um soldado, olhou para nós e falou assim, vocês deveriam ter vergonha na cara de vocês. O soldado olhou para a gente e falou assim, vocês deveriam ter vergonha na cara de vocês. Olha aí, ó, esse é um patriota de verdade. Esse é brasileiro de verdade, porque o cara está com 30 anos, ele não pode mais entrar para o exército, mas está doido para entrar para o exército. Está doido para entrar e não consegue. E o cara enchia a paciência. E sabe o que é que ele dizia? Vai embora. Não tem como tu entrar aqui não. E o cara estava lá insistindo. Dizendo, eu quero entrar. Queimando mesmo. Tinha um cara queimando lá nesse dia. Mas você já está velho. E eles falam mesmo, na cara do pau. Você já está velho, você não tem mais idade para isso. Vai embora. E o cara, não vou sair daqui não. Eu quero. E eu falei assim, tá vendo como que é as coisas? Então às vezes a gente que coloca no estado. É a gente que dificulta as coisas, né? Muito bem, meus queridos, a gente está dentro de uma porta, vamos falar dessa porta, porque Deus está me levando aqui para um trecho bom, é muito bom. O que acontece? Eles perdiam, né? Então o que acontece, gente? A gente falando dessa porta da atribuição, logo a gente vai entender que essa porta fala sobre análise, sobre revista, sobre exame, né? Sobre segurança, essa porta da atribuição, né? Era uma porta que ficava próximo à porta da torre de vigília, né? Onde ficava a torre de vigília, onde ficava a vigília, a porta da segurança, era mais próxima, uma das mais próximas. Então o que acontece? Logo a gente vai entender que na nossa vida nós precisamos também de analisar algumas coisas, alguns fatos da nossa vida. E se a gente não fazer isso, a gente vai cometer erros pro resto da vida. Se a gente não parar para refletir, para analisar, né? Para revistar, como diz, a minha Bíblia fala da porta da revista, porque essa porta é uma porta onde revista as coisas, onde analisa as coisas, né? Representa onde você vai revisar as coisas, né? Ali fala sobre
as casas dos mercadores ficavam ali perto, então gente que vinha de fora, automaticamente ficavam por ali, por aquela região, por aquela porta ali. E ali era onde eles faziam toda a revista das coisas. E a nossa vida não é diferente. Nós precisamos, muitas das vezes, revisar a nossa vida. Por quê? A gente, muitas das vezes, nós entramos num negócio chamado acomodismo. O acomodismo, ele é algo perigosíssimo para a nossa vida. Porque o acomodismo, ele traz consigo o pecado repetitivo. E o pecado repetitivo, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que é isso, a iniquidade? Iniquidade é um resultado de pecado acomodado, aonde você não se preocupa mais, aonde você acha que tudo está normal, aonde você diz: a minha vida sempre foi isso e vai ser isso mesmo pro resto da vida. Eu não quero mudar, eu já cheguei até aqui, já estou velho, já não quero mais saber de nada, já fiz o que eu tinha de fazer, então eu não quero saber de nada. É onde a gente abre mão das coisas e deixa principalmente de obedecer a Deus. Deixa principalmente de obedecer a Deus. A gente precisa ter muito cuidado com a nossa vida, para que a gente não esteja desobedecendo a Deus. Muitas das vezes em nossa vida, nós precisamos, melhor dizendo, nós precisamos parar numa hora do nosso tempo e refletir. Tem um filme chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Esse filme eu recomendo para a igreja assistir, tá? É um filme extraordinário, porque mostra a história de um camarada que vai chegar numa cidade aonde a cidade, os crentes estão tudo relaxado, já não tem mais comprometimento com Deus, então as pessoas, tudo para ela é normal. A igreja onde ele serve a Deus vai ser derribada, vai ser tomada pela prefeitura, aquele posto, aquele salão, porque já não contribui mais com os impostos, do terreno, já não paga o imposto do terreno. Então aquele lugar foi hipotecado pela prefeitura daquela cidade. E o que o prefeito viu naquela cidade? Que ali era um lugar ideal para montar um cassino. Então ele disse: vamos destruir essa igreja, vamos tirar todo mundo de lá, nós vamos destruir, já tem alguém para investir, e no lugar da igreja vamos montar um cassino. E muita gente dentro da igreja estava lá tranquilo, dizendo: é normal, tinha alguns preocupados, lógico, sempre tem, mas a maioria não estava nem aí, porque estava preocupado com o que eles iam ganhar, com seus trabalhos, com seus afazeres, e as coisas de Deus não estavam nem aí. Veja que a gente estamos entrando numa época, vamos ser bem sinceros, uma época de relaxo, porque as pessoas não estão mais se preocupando em vir à casa de Deus. Tem até crente dentro da igreja que toma a palavra dizendo: eu não preciso ir à igreja para ser crente. Eu não preciso. Eu quero saber de onde foi que tiraram isso, porque se até o próprio Jesus foi ao templo, o próprio Jesus. Livro de Hebreus 10, 25 diz para a gente fazer como que é de costumes, reunirmos na igreja. A Bíblia fala isso, para nós reunir na igreja, fazer isso, porque aqui é onde eu vou ouvir o irmão, é aqui onde a gente vai conversar, é aqui onde a gente vai fazer uma oração coletiva, é aqui onde a gente vai estar junto, falando: oi irmão, pai, você vai ver que você está com um dia ruim, mas quando você põe o pé para dentro da igreja, você ouve a palavra, e às vezes você fica em casa o dia inteiro alimentando: ah, mas eu ouço na televisão, ah, mas eu ouço no rádio. Gente, não é igual você vir à igreja, tirar o valor da igreja por causa hoje da internet. Eu já falei aqui, vou falar para alguns irmãos: sabia que o criador de televisão falou que jamais o filho dele se colocaria na frente de uma televisão para assistir? O criador da televisão, ele disse que a criação dele ia destruir o mundo.
Se arrependeu, cara, que criou a televisão. E não é verdade? Você já viu que a gente é manipulado pelo jornal? Você já viu que a gente é manipulado pelas novelas? Tem gente que diz, a minha vida é bem assim. Está assistindo a novela e está dizendo, e é verdade, é bem assim na vida real. Comparando a vida real com a novela, gente. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não deixa que a televisão venha manipular a tua casa. Pode assistir, não tem problema. Pô, a televisão em casa, como eu falei aqui no filme, é uma coisa boa. Você vai assistir, você vai ver. É muito bom. Só que o que acontece, o cara que chega, vamos retornar aqui, o cara que chega naquela cidade, o cara chega como um viajante. E esse cara vai procurar emprego. Inclusive vai chegar até na casa do pastor. E até o pastor, vai chegar uma hora que o pastor não vai suportar ele e botar ele para fora. E o cara tranquilo, o cara vai procurar num serviço que tem lá de jornal, a mulher da igreja. E a mulher não dá trabalho para ele. Rejeita ele. Rejeita esse homem. E aí por isso entendeu porque o filme fala em seus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus faria isso? Destruiria uma igreja para colocar no lugar da igreja um cassino? Será que Jesus, tem gente na verdade que não vem para o culto e inventa desculpa, é porque está na frente da novela e não parou ainda para fazer uma revisão na sua vida, não parou ainda para fazer um exame, analisar a sua vida para ver se está do jeito que Deus quer. Será que Deus quer isso? Será que Deus quer isso para a nossa vida? Ou o que Deus quer é que nós fazemos um autoexame, dizendo assim, não, olha, à luz da palavra, está errado. Cláudio Duarte faz um negócio que eu acho extraordinário. Ele diz assim, ó, tem que ser tudo do jeito dele, né? Tem que ser tudo examinado à luz da palavra, e é verdade. Gente, nós temos a palavra de Deus que nos dá a autonomia. Antigamente ninguém queria isso não. Nós não tinha isso. Então hoje nós temos a palavra de Deus que é poderosa e às vezes a gente deixa lá, nem lê. Às vezes no nosso celular é só batendo um papo com um amigo, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, porque é tanta rede social que eu fico doido com tanta coisa que tem. Tem uma época que eu desinstalei meu Instagram, eu falei, isso aí entra qualquer um, aqui tem doido, não entendi nada daquilo, eu falei, que coisa ruim isso. Desinstalei, voltei de novo, tá lá, eu vejo quando quero. Não dá, eu vejo quando não dá, não tem problema. Sempre se você Então hoje eu optei por trabalhar, eu trabalho bastante, tá? A gente não dizer que eu trabalho muito, acho que ninguém trabalha muito, a gente trabalha bastante, ao ponto de a gente dormir, tem noites que eu falo, eu durmo 3 horas por noite, 2 horas por noite, 2 horas e meia, né? E assim, graças a Deus, eu estou satisfeito com isso. O que tu fica fazendo, pastor Mauro, à noite? Trabalhando, porque eu vivo do meu suor, eu vivo do meu trabalho. Eu aprendi uma coisa, sei como o apóstolo Paulo, você sabia? Você acha que o apóstolo Paulo, na época que ele saía para pregar, ele vivia de pregação? Não, o apóstolo Paulo ia para a obra, trabalhar, obra de trabalho, não é obra da igreja. Ele tanto pregava o evangelho, mas na hora do trabalho ele ia fazer tenda, construir tenda, que Paulo era construtor de tenda. Depois que aceitou Jesus, ele teve que fazer isso. E segundo os historiadores, tem mais ainda. Paulo, depois que aceitou Jesus, segundo os historiadores, diz que pode ser que Paulo perdeu a sua mulher por aceitar a Cristo. Diz que Paulo era um cara casado. Isso é historiadores, tá, gente? Isso vamos dizer assim, caso extra. Não está na Bíblia. Tá? Estou falando aqui para os irmãos entenderem. Às vezes a gente tem que perder alguma coisa, isso é notório. Isso é notório. Então, para a gente não perder a Cristo, às vezes é necessário a gente perder alguma coisa. Por isso estamos falando da porta da revista, tá? Ou da porta da atribuição, né? Onde a gente precisa fazer uma análise na nossa vida. A gente tem que parar e refletir. Será que eu estou fazendo certo com a minha esposa? Será que eu estou fazendo certo com o meu esposo? Será que eu estou fazendo bem com meu filho? Será que meu filho, eu estou criando da maneira certa? Será que eu estou obedecendo meu pai? Será que eu estou obedecendo a minha mãe? Será que está certo isso? Será que está certo o que eu estou fazendo? Porque os filhos hoje não ligam mais para mãe e pai. Não liga, garoto. Não liga. Infelizmente, eu estou falando de filho já grande, né? Que já tem uma noção das coisas. E eu falo sempre lá em casa, sempre falei,
enquanto meu filho, eu tenho um Eric que está com 8 anos, hoje não está aqui com a gente, porque ele foi para o aniversário do primo dele, minha sogra pediu, eu falei, então vai. Ela foi para lá e levou ele. Mas é um menino que sempre está no culto, louva, e eu falei, quando estiver em casa vai ter que ir para a igreja. Uma época meu irmão veio morar em casa comigo, e eu falei, aqui em casa só tem um problema, porque quem mora aqui em casa tem que ir para a igreja. Eu falei, quem mora aqui em casa tem que ir para a igreja. Não tem jeito, varão. Então eu optei por isso. E quem lá em casa, está lá, hora de culto, chegar lá em casa e dizer, meu querido, estou indo para a igreja, quer ir comigo? Vamos para a igreja. Agora se ele falar não, falar, então sinto muito, estou indo, vem aqui outro dia, vem com mais tempo. Meus amigos já sabem, porque eu já falo com ele, quando ele me procura, qualquer hora eu vou aí, né? Qualquer hora eu vou aí para ir sentar, bater um papo, qualquer hora eu vou aí para a gente ir na pizzaria. Eu falei, só tenho de folga tal dia, tal dia, tal dia. É o dia que eu estou de folga, porque eu quero estar no culto, e eu trabalho para mim mesmo hoje, não é por falta de opção não, tá? Que tem opção, eu tenho proposta, eu não vou porque eu não quero largar a obra de Deus, não quero. Que adianta? A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro sem perder a sua alma. Então o principal de tudo que eu estou aqui na igreja, eu sempre falo sobre isso, eu não estou aqui para me enricar, não estou. E se eu um dia me enricar, Deus achar graça em mim, é resultado do trabalho que venho fazendo. Entendeu? É resultado do trabalho que a gente vem fazendo. Então é a mão de Deus. Eu tenho uma plena certeza disso. Se Deus também não fizer, eu vou brigar com Deus por causa disso? Eu vou me lamentar por causa disso? Tem gente que se mata por causa disso. Jamais, eu vou continuar vivo quanto Deus quiser, quanto tempo Deus quiser. Vamos continuar adorando a Deus. Se tudo está bem, continua adorando a Deus. A minha esposa louvou aqui no domingo da Damares, né? Se tudo está difícil, adora o Senhor. Mesmo no sacrifício, já é Ele louvor, e assim vai. Essa é a verdade. Tem outro louvor que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. Tem para onde a gente ir? Não tem. Então o segredo das coisas é agarrar em Deus e dizer, Deus, eu não solto. Senhor Jacó, eu não te largo enquanto o Senhor não me dá a minha bênção. Não larga. Segura. Vai até o fim, gente. Esse é o segredo para nós alcançar a vitória. Isso é lindo. O resultado das coisas só vem com a insistência, bastante insistência e confiança, acreditando em Deus. Se você acreditar em Deus, ninguém pode te derrubar. A Bíblia diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que é isso? Quem tem Deus, quem é o Onipotente aqui que está falando? De Deus. Está falando de Deus. E quando se trata de Deus, a Bíblia diz, depois não vai ler esse versículo aí, mais para frente, antes de terminar, mas vai ler. Vai chegar na parte que eu vou falar sobre isso, tá? Então o que acontece? Quando Jesus morre, ressuscita e vai dizer assunto do céu, ele vai dizer, todo poder foi me dado, nos céus e na terra. Todo poder foi me dado, nos céus e na terra. Sabe o que quer dizer isso aqui? A sombra do Onipotente descansará? Toda a potência está na mão de Deus. Todas. Você vê o ímpio plantar alguma coisa e colher, ou criar alguma coisa, você tem que olhar e ver que tudo isso é Deus quem está deixando que ele cria. É Deus, meu querido, não tem outra razão. O Enéas falava uma coisa, eu achei muito interessante, porque ele estava numa palestra de médicos, e ele disse assim, se eu não acreditasse em Deus, eu seria um dos caras mais ignorantes desta vida, com a função lá, ele falou a função dele, com uma tal função que tem, e ele começa a explicar, falar sobre como nós somos. Rapaz, o cara é extraordinário, o cara estudado daquele, e acreditava em Deus. E aí tem um camarada que nunca estudou na vida, nunca sentou para ouvir ninguém, aí já quer dizer, eu sou ateu. Tem hora que eu fico olhando assim, eu falo, meu filho, vai ler pelo menos a Bíblia, para tu entender o que é Deus. O que é Deus? Como que as coisas surgem do nada, o Big Bang, né? A explosão que surgiu as
existe um Deus, não existe. A Bíblia diz que sem Ele nada havia existido, nada. Se alguma coisa existe na tua vida, pode ter certeza. Se você andar na rua e ver um carro andando com 4 rodas, pode ter certeza, foi Deus que permitiu. Pastor, não foi Deus ou o homem? Deus criou o homem. Pastor, então me prova. Deus deu a inteligência ao homem. É que nós temos preguiça de pensar, nós não queremos isso. Desgasta muito. O camarada que criou lá se for o criador da pilha, se não me engano, ou foi o Thomas Jefferson, não sei, da pilha, ou da lâmpada, foi um negócio desse. Eu sei dizer que ele tentou 999 vezes. Sabe quando ele acertou? Na 1000 vezes. Dá para entender essas coisas? Gente, o cara foi muito insistente, porque se eu errar 3 vezes, eu fico muito doido. Eu não aceito, varão. Eu não aceito. Para mim, eu estou perdendo tempo. Principalmente na época agora que a gente vem aprendendo com a era motivacional, com os coaches. E os coaches dizem assim: o bem mais precioso que você tem é o seu tempo. Não perca tempo. Então, olha só. Para esses camaradas, se fosse aquela época lá atrás, se ele ouvir uma palavra dessa, automaticamente vai dizer: você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Mas o cara, enquanto não tinha alguém para dizer isso, ou se tinha alguém, o cara acreditou. O cara disse: não, eu acredito, eu vou fazer, eu acredito, uma hora vai dar certo, eu vou continuar. É igual oração, meu querido. As coisas não acontecem do dia para a noite. Se você está orando para a tua bênção chegar e não chegou ainda, continua orando, continua buscando a Deus. E mesmo se ela não chegar, diga: Deus, eu acreditei em ti a vida inteira. E uma coisa eu tenho certeza: se você continuar buscando a Deus, adorando a Deus com fidelidade, seriedade com Deus, ainda vai morar no céu, que é a maior bênção que você ou que eu deve ganhar, ou deveria ganhar. Deve ganhar, né? Porque a gente está aqui aí. É a maior bênção, maior vitória. Maior vitória não é ter uma conta com milhões. Não. Eu até penso, eu acho assim, eu tenho um negócio comigo, eu fico pensando, nunca falei isso, vou falar aqui agora. Eu penso assim: se eu tivesse uma condições hoje de milhões, vou falar de muitos milhões, vai, porque 1 milhão não dá para fazer isso, 2 milhões não daria, 3 milhões não daria para fazer isso. Não dá, essa é a realidade. Só se colocasse o povo para trabalhar. Mas eu compraria um lugar bem espaçoso, no Rio Norte, por exemplo, bem espaçoso, e nesse lugar eu faria uma igreja, um salão bem grande, muito top para a gente ficar adorando a Deus, não com muitos detalhes não, eu acho que isso é necessário dentro da igreja, mas tudo bem. Faria um salão, faria uma casa para me morar. Nessa casa eu faria como se fosse um prédio. E nesse prédio eu faria alguns compartimentos, onde ia ter algumas pessoas que a gente ia colocar para ficar, receber pessoas onde a gente pegasse pessoas, de repente na rua, dando um outro acesso para as pessoas que queriam mudar de fato. Isso não ia ser todo mundo, logicamente que eu não faria isso. Eu ia pegar uma pessoa e tratar dela. Pegava uma e tratava. E depois que eu visse que ela tinha valido a pena isso, porque tem gente que vale a pena. Tem gente que vale a pena investir nela. Eu tratava dela de 2 ou 3, sei lá quantas pessoas fossem, ali dentro da igreja, estando na igreja, dava uma ordem que não poderia sair, logicamente. Se saísse, ela estava perdendo o direito, porque tem que ter essas coisas. Pessoas têm que saber que existe limite. Todo ser humano tem que trabalhar com isso. Todo ser humano tem que trabalhar com limite. Deus trabalha com limite. Você sabia disso? Deus trabalha com limite. É por isso que a Bíblia diz assim: ó, Deus não tem por inocente culpado. Então, se o cara é culpado e ponto final, não tem por onde correr. O que acontece? Outro sim. Se a pessoa não quer, Deus jamais vai quebrar esse limite da pessoa. Eu não quero servir a Deus.
Deus vai dizer, vai meu filho, vai viver aí fora. Ah, eu quero beber uma cachaça, vou sair aqui da igreja hoje e vou tomar uma. Deus vai impedir ele? Vai não. Tem gente achando que Deus vai impedir, Deus não vai impedir. O que Deus vai fazer? De alguma forma Deus vai querer mostrar para ele, Deus vai provar para ele, tem o Espírito que está em nós, que sempre vai dizer, rapaz, faz isso não, você está se prejudicando, não vai fazer isso não, porque o ser humano tem isso, todo ser humano tem isso, e sabe o que é errado. Na hora que acaba o dinheiro, que ele tinha, às vezes até o dinheiro da feira, que a gente já viveu isso, já viu isso, e o que acontece? Aí ele vai para comprar a feira, chega